Em Filipenses, capítulo 2, verso 1, está escrito: Se, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada fazeis por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros como superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos falar com Deus? Incline sua cabeça, expresse a Deus a vontade de que a palavra dele seja expressa e manifesta em sua mente e coração. Deseje ardentemente receber daquilo que o Senhor Deus quer implantar em você. Libere o seu coração, o seu entendimento, seus pensamentos e suas emoções, para que estejam disponíveis, para que o Espírito Santo possa falar com você. De maneira que aquilo que você receber na alma, que seja para aplicação em sua vida. De maneira que você seja aperfeiçoado no amor e no poder de Deus. Em Cristo Jesus. Amém. Queridos, se existe alguma exortação, se existe algo que já fala a você, se você já recebe alguma consolação do Espírito, se existe alguma comunhão entre a sua alma e o Espírito de Deus, se existe profundos afetos entranhados, se as misericórdias do Senhor já estão presentes na sua vida. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você já recebeu algo da parte de Deus, então completa a minha alegria. Os meus 4 versículos desta passagem vai nos falar do desejo do coração do apóstolo. E o desejo dele é que haja unidade espiritual, de maneira que transborde e se expresse, se manifeste em unidade visível na igreja de Filipos. E ele continua dizendo, não façam coisas por divisões, partidarismos. Não busque a glória pessoal, mas tenha humildade, considerando as demais pessoas como superiores a você. Não pense unicamente naquilo que pertence a você. Não são apenas os seus sonhos, os seus projetos, não é apenas os seus desejos, a sua visão, mas considera não apenas aquilo que é seu,
mas também considere aquilo que pertence e que é dos outros na sua vida. Por que ele estava dizendo isso? O desejo sincero de pacificar a igreja, de fazer com que a igreja tenha os mesmos sentimentos que existem em Cristo Jesus, de modo que a igreja, como organismo vivo, possa crescer no entendimento e na graça de Deus. O desejo do coração do apóstolo Paulo, e associou isso à alegria íntima de poder ver a obra de Cristo sendo realizada em meio ao seu corpo. Não apenas ali na cidade de Filipos, mas a todo o corpo de Cristo, inclusive o nosso. Porque essa palavra atravessou séculos e chegou a nós. Não que haja em nosso meio divisões, contendas, partidarismos. O Senhor Deus tem nos preservado como igreja, de maneira que essas situações críticas, o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado. Mas mesmo assim, é necessário que apliquemos a palavra e que consideremos aquilo que está escrito, também como forma de prevenção, de maneira que possamos estar vigilantes, atentos, para evitar as astutas ciladas do diabo contra o corpo de Cristo que está em nosso meio, que somos nós, em verdade, como igreja do Senhor. O pensamento do apóstolo reflete o pensamento de Cristo. Mais que o pensamento, reflete a obra de Cristo. Porque a expressão da glória de Cristo Jesus é a sua igreja, em obediência à sua palavra. Uma igreja que se contenta em servir ao Senhor. E as pessoas que se achegam ao corpo de Cristo, eles precisam fazer uma transformação que é proposta pelo Senhor e que é exemplificada pelo Senhor. Porque Cristo, Ele é o nosso maior exemplo. E observe você que nesta passagem que eu li, o versículo 5, ele é determinante, ele é decisivo. Ele diz: tende entre vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Qual é o padrão de igreja que foi dado por Jesus, para que nós possamos vivê-lo, para que nós possamos vivenciar o Evangelho? O que é que deve acontecer em nós? Esse texto nos mostra exatamente aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo espera que nós façamos. Cristo Jesus, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não considerou a sua condição divina. Ele abriu mão das suas prerrogativas, ele abriu mão do seu direito de ser adorado. E vestiu-se de carne e esvaziou-se na sua condição, assumindo a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. E uma vez que foi reconhecido em figura divina, eu preciso... Cadê o outro? Som. Som. Está sem pilha? Som. Chegou. Glórias a Deus. Aumenta, por favor, um pouquinho. Som. Glórias a Deus. Está dando para ouvir direitinho? Amém. Eu estava dizendo a você que Cristo Jesus esvaziou-se da sua condição divina.
que humilhou-se, tornando-se ser humano. E uma vez mais, humilhou-se, tornando-se servo dos homens. E mais uma vez, uma nova humilhação, a morte, e a morte na cruz. E por causa disso mesmo, Deus o exaltou de uma maneira tal que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, com a clara finalidade de que todo joelho se dobre nos céus, na terra, e para a glória de Deus Pai. Eu gostaria de aprofundar esses pontos com você, e quero fazer isso em o nome santo de Jesus. Qual é? Interessante que dias atrás, a Elaine me mostrou um debate em que uma pessoa estava explicando, um pastor estava explicando a causa de por que na igreja existem muitas divisões. Na igreja do Senhor Jesus. Por que existe contendas? Porque pessoas, elas dividem as igrejas locais. Por que existe tanto caos, tanta divergência na igreja? E Paulo, ele vai nos dizer e nos mostrar que isso não está relacionado à doutrina. É claro que eventualmente pode acontecer de uma diferença de opinião seja tão forte, de modo que haja uma separação. Mas, na sua grande maioria das vezes, as divisões que existem não estão relacionadas às diferenças de entendimento acerca da Escritura. Não. Está relacionado ao ego, ao eu. Está relacionado a posicionamentos pessoais, ou melhor dizendo, posicionamentos, eu diria comportamentos. Comportamentos que elevam o ego. Nada façais por contenda ou por vanglória, diz o apóstolo Paulo, já alertando a igreja, para que pudesse vencer o orgulho. E se há um sentimento que é raiz, e que dele derivam tantas e tantas questões e situações, gerando contendas, divisões, criando situações de problemas, trazendo dificuldades no que diz respeito à condução da vida, é o orgulho. Porque o orgulho, ele acaba construindo muros. O orgulho, ele traz separações. O orgulho aumenta e alimenta todo tipo de competição, de disputa. E é justamente isso que Paulo está alertando. O orgulho faz com que as pessoas se considerem mais do que aquilo que são, que as pessoas queiram ser ouvidas e querem muitas vezes impor as suas vontades. O orgulho faz com que a pessoa possa buscar o pináculo. E é justamente por orgulho, visando um maior reconhecimento, que as pessoas muitas vezes pisam em outras, não atentam para o sentimento de outras pessoas. Muitas pessoas destroem vidas por causa do seu orgulho. E a recomendação do apóstolo Paulo é justamente que, como igreja do Senhor, que nós deixemos todo o orgulho e que possamos abraçar a humildade. Sermos humildes de coração. Porque enquanto o orgulho constrói muros, a humildade constrói ponte. A pessoa, quando é humilde, as portas se abrem para aquele que tem humildade.
enquanto o orgulho muitas vezes fecha portas. Aquele que é humilde, ele trabalha e ele estimula o desenvolvimento comunitário e não pessoal. Ele fomenta, a sua presença alimenta a comunidade. Aquele que é humilde, ele não se julga maior, superior aos outros. Ao contrário, ele coloca os outros em primeiro lugar. Ele faz com que as suas ações sejam destinadas a trabalhar o coletivo, a abençoar vidas. Aquele que é humilde, ele tem paciência e sabe ouvir as pessoas para compreender melhor o outro. E a recomendação do apóstolo, em suma, seria: deixa todo orgulho e seja humilde. E então ele entra no ponto-chave. Após falar sobre pontos que são raízes de desunião, ele entra no ponto-chave, numa mentalidade revolucionária, algo totalmente diferente do padrão de vida que as pessoas têm e aprenderam e receberam ao longo da vida. Se o mundo nos marca e nos estimula e nos impulsiona para querermos sermos melhores uns que os outros, se o mundo cria essas divisões, o reino de Deus, preconizado por Jesus, anunciado por Jesus e pelos seus discípulos, ele nos leva a um posicionamento novo. Porque enquanto o mundo nos estimula a entender que para crescermos na vida ou em qualquer outra área desta vida, nós devemos subir, ir para cima. Mas o Senhor nos diz o contrário e nos prova o contrário. O que é mais interessante, que nós devemos descer. Porque a humildade da verdade seria nos considerarmos menos do que realmente somos. E pensarmos no horizontal. Pensarmos uns nos outros. Fazermos uns para os outros. Porque enquanto o pensamento mundano é simplesmente eu para cima, o pensamento em Cristo Jesus é nós, lateralmente. Fazer uns pelos outros, para que nós possamos ter o mesmo modo de vida de Jesus. Porque Jesus Cristo, ele é a nossa inspiração. Precisa ser, se ainda não é. Ele é a nossa referência. Por isso nós lemos e devemos nos debruçar nos evangelhos para compreendermos o comportamento de Jesus. Porque devemos pensar como Jesus, agir como Jesus Cristo. E para isso nós temos que ter foco na igreja, foco no grupo, na coletividade, na comunidade. Deixarmos de olhar para o nosso próprio umbigo, para nós mesmos, e olharmos para as pessoas que convivem conosco. Nós devemos considerar os outros como importantes, a ponto de serem priorizados nas questões que chegam até nós. Se não deixarmos o nosso orgulho, e com ele tudo aquilo que está investido no orgulho, porque o orgulho nos leva a ser arrogantes, o orgulho nos leva à vaidade, ou seja, ele enraiza na alma e produz uma série de pecados que vão encastelando em nossa vida e vão distanciando cada vez mais da palavra de Deus. E digo isso mesmo dentro da igreja do Senhor, porque a mensagem de Jesus Cristo, ela é transformadora, ela nos renova o interior, e não existe renovação interior se nós, e jamais obteremos o grande V de vitória em Cristo, se nós não seguirmos o exemplo de Jesus Cristo,
E qual o exemplo de Jesus? A sua obra se resume em: ele deixou a sua condição divina. Ele tornou-se homem. Olha a descida de Jesus, ele era Deus, juntamente com o Pai e com o Espírito. Não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão das prerrogativas, dos seus direitos como Deus, e tornou-se homem. Ele desceu. E uma vez mais ele desceu, enquanto homem. Ele tornou-se servo, veio para servir, não para ser servido. E foi o que ele fez nos 3 anos e meio de ministério sobre a terra. E enquanto se preparava, humanamente falando, ele cumpria a palavra, cuidando para que pudesse fazer segundo aquilo que o Pai determinara. Ora, uma vez que o Senhor, na condição de servo, a sua conduta totalmente oposta ao sistema de poder, fez com que ele pudesse ser morto, e na sua humilhação completa, ele foi morto em uma condição apenas atribuída aos bandidos, às piores pessoas de sua época, a humilhante morte na cruz. Então observa que houve uma descida, e fez isso não por causa de um sistema político que foi afrontado, não por causa de decisões humanas, não. Isso é o que os olhos da carne veem. Mas, em verdade, isso estava previsto para que ele pudesse, cumprindo o propósito de Deus, que ele pudesse voltar aos céus. E ele não abriu mão. Ele abriu mão, em verdade, da sua condição divina. Mas ele não perdeu a sua divindade. Ao contrário. Ele somou a sua divindade. Ele somou a humanidade. Ou seja, Jesus, ao tornar-se homem, ele cumpriu aquilo que estava previsto na Escritura pelos profetas, profecias que foram dadas por Deus. E ao fazer isso, ele retornou aos céus, não mais da forma como veio, mas agora vestido como homem. E dessa forma ele abriu as portas dos céus, para que homens, pessoas como eu e você, pudéssemos estar na sua presença por toda a eternidade. Presença essa que começa na medida em que nós nos rendemos a Jesus, que nós o reconhecemos como Senhor. E Kyrios, que é a palavra que é muito mais do que significa Senhor, significa a divindade de Jesus Cristo compreendida pelos seus discípulos. Porque, em verdade, Jesus era um nome comum, mas que significava Salvador. Mas quando os discípulos começaram a tratar Jesus como Senhor Jesus, isso estava representando o reconhecimento de quem ele realmente era. Para que ele pudesse, em cumprindo o propósito de Deus, o Pai, o Filho, ele próprio e do Espírito, ele pudesse obter o reconhecimento, consumando a obra que ele veio fazer sobre a terra, de maneira que toda a humanidade vai se prostrar de joelhos diante dele. E este é um grande ponto para cada um de nós. Sabe por quê? Vai haver pessoas que vão dobrar os joelhos em adoração ao Senhor, com alegria no seu íntimo, porque tiveram o privilégio de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador e dedicaram e consagraram as suas vidas ao Senhor.
Mas aqueles que não o reconhecerem como Salvador, aqueles que não admitirem o senhorio de Jesus Cristo, eles também dobrarão os seus joelhos diante do Senhor. É uma profecia de Isaías, e que Paulo aqui está referendando na sua carta aos Filipenses. Mas estes vão dobrar os joelhos constrangidos, arrependidos, diante do Deus Todo-Poderoso. Mas não nesse tempo em que está diante de nós, porque o tempo de estabelecer o relacionamento com Jesus é agora. Enquanto nós aqui estamos em carne, como seres humanos, vivendo a nossa vida, nós temos a oportunidade de não apenas aceitá-lo, porque aceitá-lo é muito pouco, e na verdade o próprio termo aceitação ele não é muito adequado, porque eu considero que o maior, ele deve ser, o maior aceita o menor. É ele que tem que nos aceitar, porque os pecadores somos nós. Somos nós que vivemos a nossa vida e que muitas vezes falhamos com o Senhor. Falhamos como? Por não conhecermos o suficiente, por não estudarmos o suficiente, por não nos dobrarmos o suficiente, por termos um entendimento ainda falho acerca da pessoa de Cristo Jesus. Amados, existe algo que todos nós como cristãos devemos passar, que é um processo de esvaziamento. Jesus, ele esvaziou-se para que pudesse descer. E na medida que desceu, na medida que humilhou-se, e isso é esvaziamento. Esvaziar-se de tudo aquilo que nos impede de estar na presença de Deus. E a igreja moderna, contemporânea, a igreja inserida na nossa geração, ela busca a todo custo estar compartilhando do modo de vida secular com o Evangelho de Jesus. Então é errado, é pecado conciliar o Evangelho com a minha vida? Depende. Certamente, em nossa geração, nunca houve tantas facilidades, nunca houve tantas coisas, tantas distrações. E é lícito nós termos e desenvolvermos atividades que vão nos auxiliar, que vão trazer entretenimento saudável. E isso contribui para o nosso bem-estar. Certamente podemos fazer uso de tantas coisas que nos são oferecidas em nossa geração. Contudo, o critério que devemos usar é que aquilo que fazemos está nos conduzindo a situações contrárias à palavra do Senhor. Estamos sendo totalmente negligentes, ou parcialmente. Se de nada me acusa o coração, mas quem é o coração para acusar você de alguma coisa? Sendo que nós, como nós julgamos a nós mesmos, nós não temos condição de julgar a nós mesmos, porque vamos defender os nossos posicionamentos, vamos defender aquilo que fazemos. Mas eu defendo a ideia, a visão, de que, sim, nós podemos, você pode praticar esportes, você pode fazer academia, você pode ter entretenimentos, mas considera aquilo que você está fazendo, se isso não traz danos e prejuízos à sua fé cristã. Porque, em verdade, nós temos que tornar conforme a palavra de Deus a nossa vida, e não trazer a palavra e querer ajustá-la à forma como nós vivemos. E este é um grande ponto para nós. Porque se queremos
e outro aspecto importante é o fato de que no mundo pessoas buscam ser exaltadas, artistas, jogadores de futebol, pessoas famosas que ficaram milionárias, bilionárias, são admiradas. E pessoas intentam crescer, desenvolver-se dentro de um padrão mundano. Isso traz condenação. Traz condenação na medida em que o crescimento da pessoa está impedindo, está bloqueando o desenvolvimento espiritual. Porque há pessoas que possuem riquezas materiais, há pessoas que desenvolvem-se profissionalmente, pessoas que alcançam determinada fama, mas que estão conectadas em Deus, que servem ao Senhor, independente da sua posição humana, e fazem daquilo que fazem uma forma de adorar ao Senhor. Porque adorar ao Senhor, eu e você devemos adorar ao Senhor, não apenas na igreja, não apenas com palavras de exaltação a Deus, glorificando ao Senhor em palavras, não apenas separando 1h30 por semana para estar perto de Deus ou para ouvir a sua palavra, mas o nosso coração precisa estar na presença de Deus. Quando você está lá jogando vôlei, quando você está jogando peteca, quando você está correndo, quando você está andando de bicicleta, quando você está no seu trabalho, onde quer que você esteja, você precisa estar sintonizado com Deus, fazendo as suas coisas. E é dessa forma, nessa consagração, que nós entramos, e eu preciso conhecer essa diferença, esse paradoxo da exaltação que Deus propõe. Preste atenção, as pessoas querem subir de uma forma ou de outra, e é justo, porque eu sou a favor de que um empregado possa se tornar gerente da empresa onde ele trabalha. Eu acho que podemos ser melhores para honrar e adorar ao Senhor Deus através da capacitação, do desenvolvimento de habilidades que Ele nos concedeu. Isso é justo, é correto, no meu entendimento. Mas se fizermos disso o sentido da nossa vida, retirando Cristo das nossas vidas, ou mantendo Cristo num segundo lugar, num terceiro, em último, então sim, estamos pecando contra o Senhor, mesmo frequentando a igreja uma vez por semana. Mas o paradoxo da exaltação está no seguinte ponto: se você quer crescer em Deus, você precisa diminuir-se em Deus, assim como Cristo fez. E como que você pode diminuir-se em Deus? Fazendo o que o apóstolo Paulo falou nos 4 primeiros versículos que nós vemos. Abandonando toda forma de orgulho, servindo ao Senhor na vida das pessoas lá fora, servindo ao Senhor através da igreja, porque ao nos diminuirmos, sairmos da lógica do mundo, que é simplesmente ser grande por aquilo que nós somos, mas que nós possamos descer. Porque a grandeza, de acordo com o Evangelho de Jesus, é ser servo, é servir aos outros. Ser grande aos olhos de Deus é saber servir. E este é um valor que a Igreja de Jesus Cristo precisa aprender. Porque, sendo absolutamente franco, é muito difícil encontrar pessoas que possam servir na igreja. Por quê? Principal motivo: não tem tempo. Ninguém tem tempo para nada na igreja. Ninguém, é exagero. Algumas poucas pessoas. E aí acaba sobrecarregando um pequeno grupo de pessoas, porque a grande maioria deseja apenas receber.
E este ponto é muito importante, queridos. E estou trazendo uma palavra pastoral para você nesse momento. Porque servir, o Senhor nos diz na sua palavra que dar é melhor que receber. E o coração mundano, o coração humano, ele deseja receber mais e dar de menos. Enquanto que na lógica do reino de Deus, a verdadeira alegria está em servir, em doar-se, em fazer pelo outro. E qual o resultado disso? A Bíblia diz que porque Deus o exaltou soberanamente, Jesus Cristo retomou o seu lugar no trono, agora não apenas como Deus, mas também 100% homem, revestido de um corpo glorioso. Você quer ser honrado por Deus? Tá, mas no que Deus pode me honrar? Você pode perguntar. Assentar-se à direita de Deus. Estar com uma certeza no seu coração de que você está salvo em Jesus Cristo e que um dia, quando consumar o seu tempo sobre a terra, você vai estar na presença do Deus Todo-Poderoso, livre de toda e qualquer condenação eterna. Ao contrário, vivenciando as delícias do reino de Deus. E, é claro, mas tem que ter muita fé. Não, tem que ter fé cristã. Você está numa igreja cristã, então precisa levar a sério a proposta de Jesus Cristo, porque essa é a proposta de Deus para as nossas vidas por meio de Jesus. E para isso precisamos consolidar uma mudança de mentalidade em nós. Se queremos ser exaltados por Deus, então nós precisamos nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo, obedecer a sua voz, atentar para a sua palavra. E a igreja do Senhor, porque a igreja pertence a Deus, ela vai diluindo, ela vai perdendo a sua essência, na medida em que a palavra ela deixa de ser aplicada. Ouvir é importante e é o primeiro passo. Sem ouvirmos a palavra de Deus, jamais poderemos cumpri-la. Mas uma vez que nós a ouvimos, nós precisamos compreender que isso requer de nós ações, requer de nós uma transformação, uma renovação, sermos renovados espiritualmente, porque no Espírito está a determinação de todas as coisas. Ou seja, se você mobiliza-se espiritualmente, isso vai afetar o seu emocional, isso vai afetar a sua vida material, vai afetar a sua vida física, porque todas as coisas se resolvem espiritualmente. E estar em espírito, ou seja, significa vivenciar a palavra de Deus. E espiritualmente, mesmo aquela pessoa que não tem nada a ver com a Bíblia, ela está vivendo espiritualmente. Está vivendo, sim, da mesma forma que aquele que está em Cristo, que vivencia a palavra, ele tem uma vida espiritual. Aquele que está com um pensamento, com um sentimento, a sua vida é toda secular, é toda focada no mundo. Ela também tem uma vida espiritual, só que é nula. Totalmente morto. Morto em espírito. E precisamos estar avivados em espírito para chegarmos a Deus na eternidade. E a palavra é o nosso passaporte, o cumprimento dessa palavra. Então devemos ter sede e fome da palavra de Deus, devemos ter sede da justiça de Deus sendo aplicada em nossas vidas. Como, pois, o Senhor salvará alguém que nunca deu bola para Deus? Nunca se preocupou em servir ao Senhor, em seguir a mensagem de Jesus? E viver o modelo de Jesus Cristo hoje. Entenda você, ser cristão não é um título, é uma condição de vida, ou um estilo de vida. Ou seja, assumir que Jesus Cristo é o Senhor. E precisamos sim determinar isso no nosso coração, precisamos anunciar isso. Jesus Cristo é o Senhor.
Deixa eu ouvir você falando isso. Diga para mim, Jesus é o Senhor. Está mais forte agora. De novo, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Essa frase não pode ser estranha aos nossos ouvidos. Não pode ser estranha aos nossos lábios, a nossa forma de conversação. Porque é algo assim, muitas pessoas vivem, na verdade, mundos paralelos. Vive um cristianismo na igreja, quando está junto com alguns irmãos, e vive um outro mundo, uma outra dimensão, quando está no trabalho, quando está no outro ambiente. Então não é o ambiente que vai determinar quem nós somos. A nossa identidade em Cristo, ela precisa vigorar onde quer que nós estejamos, mas ser cristãos libertos, sem rótulos. Você está compreendendo? Porque ser cristão é ter liberdade espiritual para viver uma vida. Não é estar preso a religiosidades. Porque o religioso está tão prisioneiro quanto o mundano. Só que um está preso no mundo, o outro está preso na religião. E Jesus está acima tanto do mundo quanto da religião. Bem acima. Então precisa desenvolver. E como? Você sabe que não é o título. O que define um cristão? Dentro dessa perspectiva que nós estamos colocando, eu diria que o que define um cristão é uma bacia e uma toalha. Quê? Uma bacia e uma toalha. Isso te lembra alguma passagem bíblica? Jesus Cristo, ele deu exemplo para que os seus discípulos pudessem fazer o mesmo. Não é sair lavando os pés nos cultos das pessoas que se achegam, mas a representação daquilo que ele fez. Ele se tornou o servo dos servos. E é o que ele espera de nós, que nós possamos servir a ele através da vida de outras pessoas. Servi-lo pessoalmente em adoração, servi-lo através da transformação interior, servi-lo sem selfies, sem Facebook, não pode ter Facebook, não pode, claro que pode, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se você faz um ato bom, você consegue fazer uma coisa boa e ficar só entre você e Deus e a pessoa que recebeu? Esse é o ponto. Porque hoje em dia é tão fácil confundir o pensamento das pessoas, porque aquele que faz e expõe de maneira a receber aplauso, de maneira a receber curtidas, olha quão bonzinho ele é. Vamos bater palma para ele? Gente, não é isso o cristianismo. Então, quando fazemos algo por alguém, e isso fica entre você e a pessoa e Deus, e não há menor interesse em receber algo já nessa vida, porque o grande prêmio que nós, como cristãos, esperamos não está nessa vida, ou está? Não está. Jesus não prometeu, Deus não prometeu nada disso. Embora, obviamente, o Senhor Deus é abençoador em todas as coisas. E devemos buscar a bênção do Senhor nas nossas questões pessoais. Nada contra isso. Porque Deus, ele se alegra em nos abençoar. Mas devemos compreender que a grande bênção que está reservada para nós não é sobre a terra. É depois da nossa passagem na terra. Está recebendo isso? Está compreendendo? E é isso que nos faz ser cristãos. Pode não parecer fácil. E para o nosso ego, não é fácil. Mas é por isso que ele nos deu o Espírito Santo. Porque por nós mesmos, eu não conseguiria. Você conseguiria?
Eu acho que não. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Em Isaías, eu notei aqui, 45, 28, o profeta diz: por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. E Paulo confirmou essas palavras, quando disse que, reconhecendo a divindade de Jesus, que diz que o Pai o exaltou, de maneira que todo joelho se dobre diante dele, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós aqui estamos, e eu estou encerrando essa palavra, mostrando a você que o caminho para o alto é para baixo. Para baixo em que sentido? Quando você ora de joelhos, o que você faz? Você desce. Por que isso? É uma questão cultural nossa? Mais que isso, é uma representação espiritual de que nós estamos nos diminuindo. E o que João Batista disse? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, como cristão, para mim e para você, eu estou dizendo, devemos atentar para a nossa condição de servo, até para que os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons de serviço possam vir a nós, de maneira que possamos servir melhor ao Senhor, fazer isso de todo o nosso coração, como quem serve a Deus e não a homens. Amém? Como que você vai estar na glória de joelhos? Você vai estar orando, com alegria no coração, adorando ao Senhor? Ou em outro lugar, de joelhos, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, mas com o coração totalmente constrangido, arrependido, sem que haja futuro em Deus. O tempo é agora. Usa o tempo que te resta para adorar o Senhor em espírito e em verdade, para chegar-se a Deus e servi-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, e fazer isso com entendimento em Cristo Jesus, para a glória de Deus na sua vida. Vamos apresentar essa causa diante do Senhor? Vamos? Convido você a ficar de pé e falar com Deus. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós aqui estamos. Ouça a oração que se faz na mente, no coração e nos lábios dos teus filhos nesse instante. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha abençoar o Adriano, Pai, ali em Divinópolis, nesse instante. Como igreja, Senhor Deus, eu te apresento essa vida, Pai, e peço ao Senhor que use de misericórdia e graça sobre este homem. De maneira, Senhor Deus, que seja concedido a ele mais tempo. De modo, Senhor Deus, que a vida dele, Pai, seja frutífera para o Senhor. Que o seu nome seja glorificado através da vida dele, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, por cada um de nós que aqui estamos nesse instante, e aí eu retomo, Pai, a oração pela igreja do Senhor, que se reúne nessa noite. Eu oro, Senhor Deus, pelas pessoas, ó Pai, que não puderam estar conosco nessa noite. Que igualmente, ó Pai querido, o Senhor possa visitá-los, abençoá-los, Pai. E trazê-los, ó Pai, igualmente para o entendimento da verdade da palavra. Para que nós, como igreja, Pai, possamos agir em concordância com a Tua palavra e com o Teu Espírito Santo. Que sejamos, ó Deus, fiéis a Ti, ó Pai. Eu te peço que o Teu Espírito Santo, Deus, possa estar em nós,
possa agir em nosso meio, Pai, de modo que possamos, ó Deus, usando a inspiração e a referência de Jesus, que possamos nos espelhar em Cristo, que desceu, ó Pai, que se humilhou, tornando-se homem, tornando-se servo, morrendo na cruz, para que o Senhor o exaltasse, Pai, e a obra fosse consumada, e nós queremos que a sua obra em nós possa acontecer, Deus. Faça a sua obra em cada um de nós, Senhor. Retira, Deus, aquilo que não serve. Perdoa, Senhor Deus, toda negligência. Perdoa, Senhor Deus, todo ato inconsciente que tem conduzido pessoas a errar na sua presença. Perdoa, Senhor Deus, o mau uso do tempo, muitas vezes. Que nós possamos, ó Pai querido, honrar ao Senhor. Que possamos glorificar o Senhor não apenas em palavras, mas principalmente, Deus, em pensamentos e em ações. Que a nossa vida, Pai, seja consagrada, dedicada, ofertada ao Senhor. E que o Senhor possa usar-nos, Deus, na sua obra, para que o seu plano se cumpra, Deus, e o seu nome seja glorificado, Jesus, por causa das nossas vidas. Eu te